Olá, boa noite, bem-vindos ao programa Bola na Marca. Esta semana não contamos com o nosso habitual comentador do Futebol Clube do Porto, Manuel Andrade, mas contamos mesmo assim com Joaquim Magalhães do Sporting e José Oliveira do Benfica. Para iniciar este programa vamos falar dos excelentes resultados que as equipas portuguesas alcançaram na Liga Europa. Começamos precisamente com o Sporting de Braga, que foi empatar a Kiev diante do Dinamo. Joaquim Magalhães, o que é que lhe pareceu, de facto, este empate do Sporting de Braga na Ucrânia? Boa noite, Frank. Pareceu-me um resultado bastante positivo. Eu, infelizmente, na quinta-feira, quando decorreram estes 3 jogos, no mesmo horário, não estava... Só acabei por ver a segunda parte de alguns jogos. A primeira parte vinha em viagem de carro e a minha primeira, digamos, reclamação, entre aspas, vai para as rádios portuguesas, porque eu vinha a tentar ouvir o relato de como é que estavam o Braga e outros clubes, e não percebo os critérios das rádios, mas quer na TSF, quer na Rádio Renascença, em todas elas, estavam a dar todos o mesmo jogo, que era o Porto-Spartak Moscou, e só de vez em quando é que iam buscar os momentos mais as referências dos outros jogos. Portanto, acho que eram, não sei quais são os critérios para se darem o relato dos mesmos jogos em todas as rádios, mas acho que era uma questão a rever pelas rádios, digamos, desportivas em Portugal. O facto do Benfica dar em canal generalista, de certa forma, influenciou para que fosse o Futebol Clube do Porto a ser transmitido na rádio, e o Sporting de Braga, o facto de não ser um grande, se assim se pode dizer, mas eu acho influencia essa decisão. Que as rádios têm que pensar que não podem pensar na televisão, não é? As rádios têm que pensar que estão a servir pessoas que, à partida, não têm a televisão para ver um jogo de futebol. Portanto, e mesmo têm que pensar que também há muitos portugueses em outros cenários, e que a rádio é o único órgão de comunicação social para ouvir relatos de futebol. Mas pronto, isso é só um apontamento. Relativamente ao jogo do Braga, eu penso que é um resultado muito positivo por alguns aspectos que eu vou referir. O primeiro, a pressão que o presidente do Braga meteu ao seu treinador, no sentido de lhe fez um convite, na minha opinião, um bocado tardio, para ele renovar. Agora, depois de se constar, não sei se é verdade ou não, que o Sporting endereçou um convite ao Domingos para ir treinar o Sporting, e de lhe ter dado um ultimato, segundo o que veio nos jornais, que ele tinha que decidir até este jogo com o Dinamo de Kiev. Portanto, foi uma pressão e um ultimato que podia correr mal, podia enervar o treinador, podia enervar a equipa. Isso não se notou. O Braga apresentou-se muito bem no estádio, no Dinamo de Kiev. E a equipa esteve muito bem. Os habituais suplentes não poderiam sentir alguma moral para mostrar serviço, para, quem sabe, poder continuar no plantel para a próxima temporada? Em parte, aliás, o Joaquim já explanou todo o princípio, digamos assim, desta substituição da equipa do Benfica, na sua totalidade, pelo Jorge Jesus. E conforme o Joaquim diz, o Jorge Jesus não está e o Benfica não está aqui para ajudar A ou B ou C, está para defender os interesses do Futebol Clube do Benfica, e achou por bem, tal e qual como tinha feito no Portimonense e agora de uma forma mais até acentuada, substituir a equipa, uma vez que o jogo de quinta-feira não está garantida a eliminatória. Tem outro jogo no Beira-Mar no fim de semana, e na quarta-feira tem a meia-final da Taça com o Porto. Portanto, tem uma carga de jogos que, de facto, implica esta rotatividade, digamos assim, da equipa. E já o calendário pesado que teve anteriormente. Agora, é evidente que as pessoas fazem estes comentários porque sabem que o Moser, de facto, é uma pessoa que, assumidamente benfiquista, conforme o Joaquim disse, não acompanhou o José Mourinho na altura por causa disso. Ainda hoje se vê comentários aqui ou ali de algumas pessoas ligadas ao Porto, e não só, ainda ontem na Sport TV as pessoas tentam até, digamos, denegrir a imagem de treinador do Moser por ele não ter o nível para estar no banco de suplentes e assumir, nível 4 para assumir ser o treinador principal. Portanto, tudo isso tem sido objeto até de algum achincalhamento por parte de algumas pessoas ligadas ao Futebol Clube do Porto, pelo facto dele, como toda a gente sabe, ser uma pessoa assumidamente benfiquista. Agora, em relação ao jogo em si, é evidente, fazendo uma análise deste jogo, o Benfica não empata o jogo, pelo menos, porque o Luís Filipe, no último segundo, não quis. Provavelmente, quando digo não quis, não sou. Eu não queria dizer. E o que provou este jogo, se alguém tinha dúvidas, foi que, de facto, o Benfica tem
3 ou 4 ou 5 jogadores que, de facto, no final da época vão para o clube, vão ser dispensados, ou vão ser vendidos, ou, de facto... Quais são, José, já agora, na sua opinião? Na minha opinião, o Luís Filipe Menezes... Filipe Menezes? Sim, Filipe Menezes. O Filipe Menezes é um jogador que tem uns pés fabulosos, mas não anda, quer dizer, é um jogador que não altera ritmos de jogo, portanto mostra pouca vontade. E o terceiro? É devagarinho. Eu, com toda a certeza, acho que o César Peixoto não tem lugar no plantel do Benfica, continuo a dizer isto. O próprio guarda-redes Júlio César, eu fui sempre um fã do Moreira, portanto sempre acho que o Moreira tem sido muito injustiçado. Eu costumo falar disto porque eu não estou lá a treiná-los e penso que os treinadores põem a jogar quem está em melhores condições. E provavelmente, se o Moreira terá sido menos utilizado, provavelmente será porque é o que está em menor forma, digo eu. Mas normalmente no futebol acontecem estas coisas. Os jogadores da casa, normalmente, isto até nas empresas às vezes isto se passa, os jogadores da casa normalmente são sempre os mais prejudicados. Pergunta então a Joaquim Magalhães como é que reagiria enquanto treinador ou mesmo como presidente perante um guarda-redes tão polémico como tem sido Roberto, quer pelo custo que teve. Eu estou de acordo com o José. Eu dos 3 guarda-redes do Benfica, o que me parece o guarda-redes com mais qualidade é o Moreira. Eu gosto muito do Moreira, acho que é um excelente guarda-redes. Nunca percebi porque é que o Moreira já lhe foram dadas algumas oportunidades. Nunca comprometeu o Benfica. Sempre fez exibições interessantes. Agora sempre foi um jogador que é o eterno suplente do Benfica. Não se entende bem porquê. Agora, relativamente ao guarda-redes do Benfica, eu acho que o Benfica este ano que perdeu o campeonato por 2 razões. A primeira razão chama-se o Roberto, na minha opinião, e a segunda razão foi as arbitragens nas primeiras 6, 7 jornadas, em que já falamos sobre isso, em que, na minha opinião, houve penaltis a mais a favor da equipa que campeã este ano. Agora, eu penso que o Benfica, na parte do Roberto, tem culpa, porque, repare, colocar um guarda-redes jovem, não é? Depois de ter sido um guarda-redes como o Kim do Benfica. E repara, um guarda-redes, eu penso que não é tanta pressão de quanto custou o passe, mas um guarda-redes chega ao Benfica jovem. Tudo é novidade para ele, o campeonato português. Eu ia jogar a Passos de Ferreira, há estados diferentes, há emoções diferentes. Eu ia jogar o Nacional, eu ia jogar o Guimarães, quer dizer, o Roberto, para ele tudo era novidade, o Benfica era novidade, o campeonato português era novidade, portanto, é muito complicado, não é? Um guarda-redes desses começar bem, quer dizer... E depois teve um azar que o Roberto, todas as más defesas que fez, ou todos os jogos onde esteve bem, o Benfica perdeu. Porque assim, voltamos a dizer, se o Benfica tiver a ganhar 3-0 e o Roberto der um frango, ninguém se vai lembrar desse frango no final da época. Eu lembro-me quando o Schmeichel veio para o Sporting, que era um guarda-redes excelente, e mesmo no Manchester United. Mas o Schmeichel também dava os seus frangos. Agora... Não gostaram, foi tantos pontos como o que se notava era que quando o Schmeichel falhava, normalmente até era por falta de concentração, era quando a equipa já estava a ganhar, mesmo aqui no Sporting, por 2-0. Isso aconteceu com o 3-0. Exatamente, também acontecia. A Roberto, ficava com ele, vendia, tentava emprestar, estava na titularidade. Eu, do ponto de vista, neste momento, do ponto de vista desportivo e económico, acho que o Benfica tem que ficar com o Roberto, tem que o valorizar e depois, se o quiser esperar, não é? Agora, penso que depois do que aconteceu esta época, acho que tem que lhe dar a oportunidade na próxima época. Agora, não deixar, se o Roberto não se manifestar que o Benfica tem excelentes treinadores guarda-redes, sempre teve uns guarda-redes, se não corrigir alguns aspectos, como o José Oliveira há um bocado falou, eu penso que o Benfica não pode ter um guarda-redes como o Roberto, porque vai-lhe custar certamente jogos importantes. O José Oliveira, então, como é que também viu esta partida do Futebol do Porto com o Portimonense? Do Futebol do Porto com o Portimonense é como o Joaquim diz, quer dizer, o Portimonense é o último classificado, bem último, como o Porto é bem primeiro. Tinha os jogadores lesionados, estava com muitas dificuldades, a motivação para ganhar ao Porto... Vale que tem muitos emprestados também. Sim, exatamente. Eram 4 jogadores emprestados. Exatamente. Também não queriam às tantas que o Porto perdesse. Também não queriam que o Porto perdesse. Por causa do recorde. E o que é certo é que o Porto, mais uma vez, teve a estrelinha, porque... Isto pode parecer até chato estar sempre a falar nisto, mas o que é certo é que aconteceu. O Porto, cada vez que sofreu um golo, marcava outro a seguir. Certamente que o Porto não estava à espera de sofrer o golo para ir marcar o outro. Por hoje foi tudo. Voltaremos na próxima semana.